Shalom Aleichem. Que as bênçãos do Santo, Todo-Poderoso, seja sobre cada um de vocês. Amém? Que o Eterno, o Santo, vos abençoe em nome de Yeshua. Amém? Eu tentarei ser bem objetivo, para que vocês possam compreender, entender, e assim fazendo, entendendo e compreendendo o que está escrito, você pode praticar. O que o Eterno quer de nós é que entendamos as suas palavras, para que vivamos. Não adianta ser membro de congregação. Membro? As igrejas estão lotadas de membros. A coisa vai apertar naquele dia. Que está chegando aí, né? Tem muita gente que não está observando. Aquilo que está escrito na história do nosso patriarca Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. E veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. A porta da arca se fechará e a grande maioria não perceberão. Talvez vocês nunca pararam para perceber ou pensar, raciocinar sobre esse assunto, mas Noé estava construindo a arca ali próximo a uma cidadela, uma cidadezinha. E ele gastou muitos anos para construir aquela arca. E as pessoas passavam por ali, faziam piada, brincavam. Como que eles fazem hoje? Se você posta um estudo no Facebook, por exemplo, a galera faz uma piadinha. Pô, quem é você? O que está pensando? Nas lives, nós recebemos ataque quando o canal está aberto. É a geração de Noé. Zombavam de Noé. Sabe quando eles detectaram que a coisa ia... Deixa eu falar um termo bem conhecido aqui no nosso meio, bem popular. Quando eles viram que a batata ia assar, correram para a porta da arca. E começaram a bater do lado de fora. Noé! Agora nós cremos! Há alguns comentários que dizem que Noé até tentou abrir a porta. Mas o Eterno a fechou por fora. A salvação é uma só. A chance é única. O Mashiach, o Messias, o Yeshua, o Cristo, quando ele desceu no Sheol, nas profundezas daqueles que estavam agonizando lá, está escrito que ele pregou aos espíritos que estavam no cativeiro. Deixa eu te falar uma coisa. A chance foi única. Só houve uma vez que as pessoas tiveram a chance de sair do tormento. Porque o inferno ainda não existe. Aí no livro de Matitiahu, livro de Mateus, está escrito que o Senhor começa a separar o santo do condenado, o ímpio do sagrado. Quando ele diz, ali é uma visão em Matitiahu, em Mateus, é uma visão apocalíptica, que ele diz assim: eis que coloco as ovelhas à minha direita e os bodes à minha esquerda. Aquele é o momento do julgamento do grande trono branco. Final do milênio apocalíptico. Porque o Mashiach vai vir agora, o Cristo vai vir agora. Ele separa na colheita os que realmente perseveraram na sua emuná, na sua confiança, na sua fé, chamada fé no cristianismo, que essa palavra não existe na Bíblia. Então tem muita coisa que não existe. Não existe a palavra fé, foi criada. Ok? Então, emuná no hebraico, confiança. Então ele vai separar aqueles que permaneceram, prevaleceram na sua confiança. Então está escrito assim no livro de Matitiahu: e separará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Mas se ouvirão os bodes gritando, as ovelhas não gritam.
As ovelhas já estão à direita. Mas está escrito: os bodes que estarão à esquerda começam a gritar no dia do tribunal do grande trono branco: Senhor, bode, profetizamos no teu nome, bode. Senhor, expulsamos demônios no teu nome, bode. Senhor, no teu nome fizemos maravilhas, bodes. Que bode é esse? Bode que expulsa demônio? São os líderes, os que estão na frente das igrejas. Esses são os bodes de Mateus, que está gritando por misericórdia. Agora diga para mim, se os bodes estão gritando assim, raciocina aí comigo. Oi, raciocina. Se os bodes, que são os líderes que estão lá em Matitiahu, estão gritando assim, e as ovelhas que esses bodes cuidavam? Como é que elas vão estar gritando? Porque está escrito: são guias cegos, guiando cegos. Se o bode vai para o abismo, sou eu que estou falando? Chega em casa e briga, abre a Bíblia lá, briga. Olha para o céu e fala para o Senhor que você está bravo com ele, porque ele escreveu isso, fala para ele. Aqui eu só ensino o que está escrito. A salvação não é brincadeira, não é fácil, não vai entrar de qualquer jeito, não tem jeitinho brasileiro. Então vamos aprender um pouquinho. A bênção do tropeço, o erosh. Por acaso alguém tropeça e é abençoado? É, meio estranho, né? Existe tropeço abençoado? Está parecendo aquelas campanhas, né? A bênção do tropeço. Mas se fosse uma campanha, eu tinha trazido uns 10 blocos de pedra colocado aqui no meio do corredor, que eu queria que todo mundo tropeçasse hoje. Ixi, mas ia ser um tal de gente tropeçando. Porque todo mundo quer a bênção, só não quer obedecer. Ponto. Nós queremos a bênção, nós não queremos obedecer. Mas existe um tropeço que foi uma bênção. Vamos estudar no livro de Matitiahu, capítulo 10, versículo 5, Mateus. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 1, fantástico esse capítulo 11. E Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Vamos tentar esmiuçar esses versículos para que você entenda a visão profética que o Eterno está falando através daqui. Vamos lá? Romanos, capítulo 11, versículo 1 diz assim: nesse caso digo, Deus não repudiou o seu povo? Que povo é esse? Judeus. Qual o livro que nós estamos? Romanos é de que lugar do mundo? Ah, que legal. Se alguém dissesse para mim que Romanos era na Alemanha, ia ficar difícil. Romanos é o povo que mora em Roma. Sempre deu defeito esse povo. Sempre deu defeito Roma. Então, para conversar com Roma, Shaul Shaliach, Paulo, o emissário, o apóstolo, disse o seguinte: nesse caso, estava comentando para os romanos o que acontece, que eles não estavam entendendo. Deus não repudiou seu povo? Seu povo? Quem é seu povo? O povo de Israel. De jeito nenhum. Porque eu já vi pregadores dizer o seguinte, que Paulo converteu. Meu Deus do céu, me ajuda, Eterno. Vai comigo, Fran. Paulo converteu, meu Deus. Como que Paulo converteu? O homem era um judeu, um tzadik, justo. Era mestre. O cara conhecia com força. Ele tinha uma dupla cidadania. Ele tinha dupla cidadania, mas era judeu de DNA. De DNA. Alguém fala assim, mas Paulo fala que tem um espinho na carne, mas não explica o que é. Eu queria tanto saber. Não sabe nem o que aconteceu na vida de Paulo. Sabe o que aconteceu com Paulo? Um judeu praticante. Outra coisa, ele nunca perseguiu cristãos. Nunca.
Também existe essa história no meio cristão, que Paulo era perseguidor dos cristãos, mas quando ele cai indo para Damasco, de repente ele ouve a voz do Senhor e ele para de perseguir cristãos. Ele nunca perseguiu cristãos. Ele perseguia Yehudi, judeus do Netvi, judeus do caminho, judeus que tinham crido em Yeshua. Ele não estava nem aí com cristãos. Ele perseguia judeus que começaram a crer no Mashiach, em Cristo. Aí, os chefes, os chefões, os manda-chuva, os Kohen Hagadol, os sumos sacerdotes de Jerusalém, eles pediram uma carta. Tem uma turminha de judeu lá em tal cidade, fazendo culto e falando o nome de Yeshua. Busca eles. Essa era a missão dele. Cristãos? Hã? Ah, mas ele é o apóstolo dos gentios. Sim, depois. Ele começou a entender e começou a expandir através do seu ministério. Então, olha o que ele diz aqui. Porque eu mesmo sou judeu. Olha como ele se identifica. Eu mesmo sou judeu, filho de Israel, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Sou filho de Abraão. Tem alguém aqui que é filho de Abraão? Todos somos filhos de Abraão. A não ser que você está fora da casinha. Está em outro aspecto, em outro caminho. Da tribo de Benjamim. Agora veja só uma coisa. Olha como ele se identifica. Vamos lá. Filipenses capítulo 3, do 4 ao 6, diz assim: se alguém mais pensa ter motivos para confiar em qualificações humanas, se precisa ser qualificado para ensinar vocês, ele estava falando para quem? Para Roma agora? Para os Filipenses, para Filipos, para a região da igreja de Filipos. Então ele está dizendo, se alguém mais pensa ter motivos para confiar em qualificações humanas, ele podia dizer assim, eu estou aqui na igreja de Filipenses, mas eu sou romano, tá bom? Eu tenho dupla cidadania, eu sou romano. Então eu tenho todo o direito de vir aqui na Ásia, de vir aqui para as igrejas, as 7 igrejas, eu tenho todo o direito de vir aqui ministrar e ensinar para vocês, ok? Não, ele fez questão de manter a sua identidade. Ele diz assim, se alguém mais pensa ter motivos para confiar em qualificações humanas, meus motivos são maiores que os seus. Se alguém aí está querendo bater no peito e achar que tem mais qualificação que eu, ele está dizendo, está equivocado. Eu sou Brit Milá no 8º dia. Eu fui circuncidado no prepúcio, no meu órgão sexual, com 8 dias. Segundo a halahá, segundo a lei judaica. Eu fui circuncidado, a Brit Milá, aliança, a aliança do prepúcio. A Brit Milá no 8º dia. Ivri, filho de Ivri. A palavra Ivri é a tradução na íntegra, Ivri, atravessador. Um judeu só é judeu se ele for um atravessador. Deixa eu explicar, porque é difícil entender isso aqui, né? Certo dia, Yeshua estava às margens do lago e disse para os seus discípulos, peguem os barcos e vá para o outro lado do lago, que eu encontro vocês de lá. Ele estava fazendo um sermão e mandou os discípulos atravessar do outro lado, porque faltava algo naqueles discípulos, serem ivre. A palavra ivre significa atravessador. Vamos desenhar? Vamos desenhar? Está comigo, né, Fran? Vamos desenhar. Eu estou no barranco aqui, na margem de um rio, do lado do barranco. O rio tem 5 metros, tem o barranco do lado de lá, a margem do rio. Se eu não sair dessa margem e atravessar o rio e vir para outra margem, isso chama-se ivre, atravessador. Traz isso para o campo espiritual. Traz isso para o campo espiritual. Aquela margem é quando você era um idólatra. Aquela margem é o seu eu antigo. Aquela margem é quando você cria em mandalas, em tantas coisas que esse mundo oferece, em tanto misticismo, em tanto espiritualismo, em tanta espiritualidade, é aquela margem lá. Enquanto você não atravessar para a margem do lado de cá, que é crer num único Deus, que é aquela oração que a gente começou o culto agora daqui a pouco, e aí o Moré Bruno falou, viremos para o leste.
A cidade de Jerusalém está a leste, nascer do sol. Viremos para o leste. É mandamento, está escrito. Aqui nós não inventamos nada. Aqui não tem invenção. Ah, que legal, vocês inventaram um negócio bonito. Não, aqui não se inventa. Viremos para o leste e façamos o Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. O Ivre, o que saiu daquela margem de lá e veio para a margem de cá, ele passou a acreditar em um só Deus. Eu não creio em deuses, em trinitariano. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus... Três deuses? É politeísmo. Se você sair de um Deus, é politeísmo. Dois deuses é politeísmo. Três deuses, politeísmo. Deus abomina politeísmo. Nós não somos politeístas. Nós cremos num Deus criador que está escrito em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Um só Deus. Ele se chama Deus errado, Deus único. Então o que acontece aqui? Ele está dizendo, eu sou Ivre, filho de Ivre. Sou judeu, filho de judeu. Falante de hebraico. Eu não falo grego. Eu tenho cidadania grega, mas eu não falo grego. Minha fala de nascença, posso até falar grego, mas a minha fala de nascença é hebraico de pais que falam hebraicos. Pai que fala hebraico nasceu na França? Na Alemanha? Na Índia? Nasceu aonde? Israel. Sou filho de quem nasceu em Israel. Sou judeu de judeu. Sangue de sangue. Quanto à Torá, quanto aos 5 primeiros livros da Bíblia, eu sou um parush. Sou um zeloso. Olha lá. Quanto ao zelo, perseguidor da comunidade. O que ele era? O que ele era? Perseguidor de cristãos. Não. O que está escrito lá? Ele era perseguidor da comunidade messiânica. O que é essa igreja que você veio hoje, essa comunidade? É uma comunidade messiânica. Nós não somos uma igreja cristã. Nós não somos uma igreja evangélica. Isso é uma sinagoga messiânica. Ok? Então, olha lá. Quanta justiça demandada pelo legalismo, irrepreensível. Olha que frase difícil. Olha que frase difícil. Quanta justiça demandada pelo legalismo, irrepreensível. O que significa isso? O que significa essa frase? É a pessoa que pega, coloca um talite nas costas, coloca um kippá na cabeça, faz uma brit milá, faz uma circuncisão e diz assim, agora eu vivo pela lei. E pela lei eu serei salvo. E isso é justiça demandada pelo legalismo. Porque o talite é a Torá, não é? Todo codificado, criptografado, todo codificado, cada traço, cada linha tem um código que significa as escrituras. Então eu estou dizendo, eu carrego a Torá nos meus ombros. O kippá significa, até aqui comando eu. Tenho 1,65 m de altura, então até aqui eu vou reger a minha vida. Daqui para cima quem comanda é o Senhor. Então, esses símbolos não podem estar acima do sangue vertido na cruz do Calvário. A partir do momento que eu creio que a minha obediência às leis vão me salvar, eu extingui o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Se eu fizer isso, eu sou um legalista. Então, Shaul Shaliach, Paulo, diz assim, se houver alguém dizendo que é o cumpridor da lei para ser salvo, ele é um legalista. Então aqui ele se identificou, quem eu sou. Ele está dizendo que ele é judeu. Judeu de sangue, judeu de comportamento, judeu de nascença, judeu de DNA, judeu de pai judeu, judeu de língua, judeu de obediência, judeu de tradição, ele é judeu. Então quando ele fala em repreensão, ele é um homem que entende do que ele está falando. Ok? Vamos em frente, vamos partir para frente. Olha lá o que diz Romanos 11:12. Ora, se seu tropeço temporário trouxe riqueza para o Olam Hazer significa este mundo. A palavra Olam Hazer, este mundo.
Ou seja, a colocação temporária de Israel numa condição menos favorável que as do Goim. O que é um Goi? Gentios. Só tem duas raças de pessoas que o Eterno criou nessa terra. Tem duas raças de gente. Só duas. Ou você é um judeu, ou você é um Goi. Não tem uma terceira, uma quarta. Ou você é um judeu, ou você é um Goi. Não tem meio termo, nem terceira raça. São dois tipos de DNA que diferem essas duas raças que o Criador fez. Então ele está dizendo ali, ó, essa condição menos favorável que as do Goim lhes traz riqueza. Com maiores riquezas lhes trará Israel em sua plenitude. Romanos 11 explica o seguinte. A Bíblia nunca foi escrita para você. Nunca. Tanto que você for ler ela nos originais, você não sabe o que é o Lan-Hazé, você não sabe o que é Goim. Eu pus algumas palavrinhas nos originais. Se colocar tudo nos originais, mesmo que transliterado, a palavra Lan-Hazé está transliterada. Se estivesse no hebraico quadrático, estava com as letrinhas em hebraico. Mas ali a gente tem que facilitar. Então, veja só. Ela foi escrita em hebraico de judeu para judeu. De judeu para judeu. Quando isso foi traduzido para o grego, foi obrigado a ser traduzido lá no Concílio de Avni, por volta do ano 150 depois de Cristo. No Concílio de Avni, teve que ser traduzido para o grego, porque alguns judeus foram cativos lá para Babel, para Babilônia, e eles não tinham acesso mais ao hebraico, perderam a essência, teve que ser traduzido para o grego. Já teve um problema, porque foi dificílimo traduzir para o grego, para não perder a essência das palavras. De repente, do grego, eles levam para o norte, começa a traduzir ali, o rei King James, King é rei, James, King James, rei James, faz a primeira tradução, depois para o inglês, aí vem aquelas traduções do alemão, e depois isso começa a ser transportado para a América, para os Estados Unidos, aí os americanos começam a trabalhar em cima dessas traduções, então foi traduzindo de língua para língua, para língua, para língua, para língua, para língua. Isso trouxe um prejuízo muito grande, porque hoje quando você vai ler, a essência perfeita do que está escrito se perdeu, grande parte se perdeu. Então você lê um texto, você não consegue entender o texto, ok? Então veja só o que ele está dizendo ali, olha, seu tropeço temporário, tem muita gente, é lamentável, fiquem ligados, ainda que você não congregue nessa casa, não tem problema, você pode congregar onde você quiser, mas onde você estiver congregando, se o líder que estiver aqui em cima ensinar assim, ó, irmão, Israel perdeu a vez, é a nossa vez, nós somos o Israel de Deus. Você é o Israel de Deus? Os homens aí podem preparar para a circuncisão, pode cortar o prepúcio do seu órgão sexual. Você não é o Israel de Deus? Não é o cara? Começa a guardar as leis da Torá. Trata de colocar um talite no seu ombro, porque se você é um judeu e não está de talite, é um desrespeito ao Eterno. Coloca o kippá na sua cabeça. Você não é Israel de Deus? Como eu sou Israel de Deus? Se eu sou Israel, a minha nação é Israel. A minha língua é o hebraico. Meu sangue é judeu. Meu comportamento é judaico. Caso contrário, eu sou fake. É a mesma coisa eu chegar para vocês e falar assim, eu sou americano. De pai americano, mãe americana, nasci nos Estados Unidos. Fala obrigado em inglês. Tanques, tunques. Nem obrigado sei falar, mas sou americano. Fake. Se você é, a sua identidade tem que ser diferenciada. Seu comportamento, sua atitude, seu palavreado. Tudo tem que ser mudado. É uma luta, é uma guerra, mas tem que mudar. Eu tive que mudar toda a minha vida. Eu só falava em gíria. Eu só contava piada. Só falava que não presta, que não era útil. Tive que mudar de comportamento, de atitude, de vocabulário. Isso é importante? Então o que diz aqui? O seu tropeço temporário, Israel tropeçou. Israel caiu. Ele tropeçou. Ele fez o que, Israel? Você sabe por que você está aqui hoje?
Você sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você chegou nessa casa aqui hoje? Porque Israel tropeçou. Se ele não tropeça, você nunca sentaria nessas cadeiras. Ah, mas é muito gostoso. Isso é a verdade, que nunca te ensinaram. Se Israel não tropeça, você não tinha o direito de estar sentado aí. Não veio para você. Eis que eu vim para a casa de Israel. Aquela mulher que vinha gritando atrás da comitiva de Yeshua. Mestre, Rabino, Rabino, Rabino. Os discípulos param e falam, misericórdia. Mestre, nós não suportamos essa mulher gritando aqui não. Ué. Atende ela, despacha ela. Aí ele para, olha para a mulher. Pois não, filha. Pois não, mulher. Não falou filha, não. Falou, minha filha está doente. Terrivelmente doente. Ela precisa de uma cura. Alguém sabe o que Yeshua respondeu para ela? Isso também não é ensinado na igreja. Porque se você falar dessa forma que está escrito, acabou. Ele olhou para ela e disse, o que é que tu queres? Minha filha jaz na cama, no leito, está muito doente, ela precisa ser curada. Ele falou, eu vim, se não para a casa de Israel, para os filhos, não é lícito eu pegar o pão da mesa dos filhos e dar para uma cadela. Está escrito isso? Eu não posso jogar o pão da mesa dos filhos para uma cadela. Você está brincando que está escrito isso aí. Porque você nunca leu Bíblia, vai lá ler, ué. Ela falou assim, mas Senhor, os cães, eu sou um cão, ela disse, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O senhor não veio para mim, mas eu sou o cão que está aqui na base da mesa dizendo, au, 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 au. Você já comeu com o seu cachorrinho perto da mesa? Não te dá paz. E fica lá, você viu que eu tenho imito cachorro aqui, tem sonoplastia. Ele fica te perturbando na mesa, enquanto você não pegar um pedacinho do pão e jogar na boca dele, não para, não sossega. Ela disse, ei, as migalhas, se o senhor me der as migalhas, ainda eu sendo um cão, se o senhor me der as migalhas, minha filha será curada. Eu não sou judia, de pai judeu, de sangue judeu, mas me dê as migalhas que caem para os cães. A saber com que ela estava falando, um rabino judeu. Ele olhou, chegou mais perto dela e disse, puxa vida, nem na casa de Israel eu vi alguém com tanta emuná, com tanta confiança, você chegar e dizer que mesmo sendo um cão você quer a bênção. Hoje chegou a cura na sua casa. Se você não se humilhar, se você não mudar o teu comportamento, se você não mudar a tua atitude, se você não mudar o teu DNA espiritual, se você não tiver diferença na sua vida, se as pessoas não reconhecerem você de outra forma, não tem como Deus agir na tua vida. Ele não veio para os gentios. Mas a porta se abre quando a pessoa prevalece e ela mantém a emuná. Por isso está escrito, batei, batei, abrir-se, vos-á. O Eterno nunca usa duas palavras repetidas em vão. Batei, batei. Significa persista, insista e a porta lhe abrirá. É perfeito isso. É lindo, é lindo. Então o tropeço temporário. Só um tropeção que Israel deu. Você teve acesso à salvação. Você tem acesso à cura. Você tem acesso à prosperidade. Você tem acesso à alegria de viver. Você tem acesso ao trono do Pai através das suas tefilotes, das suas orações, através de um
tropeção de Israel. Mas eles não tropeçaram permanentemente. Israel não está fora do contexto, não está fora da jogada, não está fora da partida. Israel tropeçou temporariamente. Olha o que está escrito lá em cima, ó. Olha lá. Ó. Oi, temporário. Temporário. Vai passar. Vai passar. E trouxe riqueza para o mundo. Ou seja, a colocação de Israel nessa condição, tropeçou, perdeu o equilíbrio. Enquanto ele está desequilibrado, você está desfrutando de bênçãos e riquezas. Riquezas? Riquezas, aqui eu estou falando de dinheiro. Ah, Rocha, eu não fiquei rico ainda não. Senta comigo. Eu vou te dar a lição de casa. Se você acatar, sua vida vai mudar. Riqueza no judaísmo não é andar numa Range Rover de 250, 300 mil, tá? Isso não é riqueza. Isso é luxúria, luxo. É quando está sobrando dinheiro demais, jogando dinheiro para a janela. Não, não é. Riqueza no judaísmo é levantar pela manhã, poder ir na padaria, comprar o pãozinho, o leitinho. Você ir no mercado, quando você está passando pelo corredor, não é você olhar um produto e falar, nossa, eu queria tanto esse queijo, mas não dá para comprar. Isso é riqueza. Você comprar o queijo. Riqueza não é andar de caminhonete de 300, 400 mil, não. Riqueza é você poder olhar na prateleira e falar, eu vou comer isso aqui hoje. Isso no judaísmo é riqueza. Então a plenitude está à nossa disposição. Sabe como que alcança ela? Tem uma palavrinha só. Uma palavrinha só. Se você olhar essa palavrinha e cumpri-la, o que eu estou te dizendo vai acontecer na tua vida. E se não acontecer, e se você viver dentro daquilo que eu estou te ensinando, sobe aqui e fala que eu sou um mentiroso. Mas você tem que ter a coragem de cumprir. Chama-se obediência. Se você for obediente, sua vida muda. Se você cumprir os mandamentos, sua vida muda. Então, olha lá. O tropeço temporário trouxe riqueza. Agora imagine quando Israel levantar do tropeço, ou seja, do desequilíbrio. Imagine a hora que Israel fizer isso aqui, ó. Tum, tropeçou? A hora que ele aprumar e começar a andar. Está dizendo que na hora que Israel levantar do tropeço, do desequilíbrio e começar a andar, fechou a porta dos gentios. Sabe esse oba-oba que você está vendo aí? Vendendo terra ungida, vassoura ungida. Sabe isso aí? Sabe esse negócio, essa papagaiada que você está vendo nas igrejas aí? Compra flor ungida, água de Israel, água benta, água não sei de onde. Essa papagaiada aí que você está vendo aí, vai ter que prestar conta. Porque na Bíblia não vende vassoura ungida, não. Você quer varrer a casa, vai lá e compra qualquer vassourinha lá que vai varrer. E pecado não varre com vassoura não, cara de pau. Pecado você apruma a vida e anda com Deus. Para de fazer bagunça, mentir, cometer estelionato, comprar e não pagar, adulterar. É só parar com os crimes. Isso é crime. Para com o crime. Agora nós queremos o que é fácil. Eu quero continuar bagunçando, curtindo, mentindo, adulterando. Mas eu vou lá e compro a vassoura ungida de R$1.000. E agora eu vou chegar lá em casa e vou varrer tudo. Ai, muito cara de pau. E os líderes nadando na grana. Assim será como nos dias de Noé. É os bodes. Senhor, profetizamos no teu nome. Vendi vassoura no teu nome. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Os bodes, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu enchi bexiga com o sopro santo. Agora eu vi essa semana, que lindo aquilo. O pastor encheu a bexiga e falou: aqui, irmão, meu sopro santo, leva para casa. Está amarrado. Isso é uma história do cão. E os bobão vai lá, pega a bexiga e leva para casa e estoura a bexiga. Eu trouxe sopro, não trouxe nada, bobo. Você só trouxe uma bexiga de 5 centavos, estourou dentro de casa. Mas a Bíblia não quer obedecer. Não quer cumprir.
cumprir, não quer ser obediente, não quer ser crente. Vamos falar assim, vai, vamos usar uma linguagem popular. Não quer ser cristão, não quer ser crente, não quer viver o que está escrito, mas a bexiguinha ele quer estourar lá, soltar o vento. Ah, para, vai. Me ajuda, povo. O povo está perdido, está cego, está condenado. Não adianta ter 200 mil placas de igreja não, irmão. Vocês vão ver a batata assar no dia que o Mashiach voltar. Aí nós vamos ver quem é quem. Nós vamos ver quem é quem. Não seja fake. Você pensa que mudar de vida é fácil? Andar com a vida em dia é fácil? Eu poder passar na rua com o mercadinho, e eu passar na porta do mercado e falar, ô, seu João, ô, dona Maria, na padaria, oi. Não, tem gente que desvia, passa na rua debaixo do quarteirão, porque você passar na porta da padaria, o dono da padaria fala, oiê. Deve todo mundo. Você fala que é crente? Envergonha. Você puxa o nome do cara lá no Serasa, 32 protestos, 45 cheques devolvidos. Não, já passei por isso? Já. Eu já passei por isso. O dia que eu liquidei tudo. Agora eu posso andar de cabeça erguida, agora eu posso ser ordenado a líder. Mas enquanto não. Enquanto não. Ah, mas Orochi, eu estou nessa condição. Eu estou com meu nome pendente. Não quer dizer que você está... Irmão, eu estou instruindo vocês. São etapas da vida, você vai vencer. Eu não estou te excomungando aqui, não. Não estou arrebentando você, dizendo que você não tem chance. Eu estou te aconselhando que lute para dar a volta por cima. Eu já tive meu nome detonado na praça. Eu tive que mudar os conceitos de vida. Eu tive que trabalhar e dar a volta por cima. Eu tive que correr e pagar. Mas todos nós passamos por um período na vida. É conselho que eu estou te dando. Você vai vencer. Não quer dizer que você está condenado. O ruim é a pessoa que dá o golpe, compra e não paga, e está contente, está feliz. E continua praticando. Mas nós que estamos tentando reverter o processo da nossa vida, isso perante o eterno já conta ponto. Estão me entendendo? Estou sendo claro? Vamos terminar. Olha lá como a gente termina. Livro de Matitiahu, capítulo 10, versículo 5. E Yeshua enviou os 12 apóstolos, com as seguintes instruções. Olha o que Yeshua falou para os apóstolos. Está escrito lá em Matitiahu, capítulo 10, versículo 5. E Yeshua enviou os 12 apóstolos com as seguintes instruções. Não entrem onde tiver goim. Não entrem onde estiver gentios. Olha a instrução dele. Não entrem no território, nas vilas, nas ruelas que moram gentios. Forte isso, hein? Aí. Porque ele não veio para os gentios. Ele veio para judeus. Está escrito lá ou não está escrito? Está na Bíblia ou não está? Não entrem no território dos goim. Nem entrem em qualquer lugar de Shram. Em vez disso, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A meta dele era resgatar o povo de Israel, os Yehudim. Nós entramos no plano porque Israel tropeçou. Tá ligada? O foco era Israel, sem chance para nós gentios, não é? Porque até eu saber que eu era judeu, que faz 2 anos, até eu saber que eu era judeu, já tinha 7 anos dessa sinagoga. Então eu não vim para cá, não comecei esse projeto porque eu me identifiquei como judeu. Eu vim para cá porque eu amei a visão de Israel e eu tinha um chamado para isso. Porque você não abre uma sinagoga porque você acha bonito. Muita gente tentou. Franca já teve umas 5, 6 tentativas. Não abre porque acha bonito. Não é bem assim a coisa. É um pouco diferente, sabe? Ah, não, o negócio é bruto. Não, aqui é bruto. Quando você ouve uma palavra dessa aqui, 1 hora de Bíblia? Eu venho de igrejas que cantavam 2 horas, tinha 10 minutos de palavra.
uma breve. Aí eles falam assim, nós vamos ouvir agora o pastor. Um dia eles falaram para mim, pastor Marco agora vai dar uma saudação, o senhor tem 10 minutos. Pensei eu comigo, paz do Senhor, Deus abençoe vocês, 10 minutos, acabou. Que jeito que você lê a Bíblia, que jeito que você explica, que jeito que você ensina em 10 minutos. O louvor é mais importante que a Bíblia, nesses lugares. O que eu estou te alertando aqui? Não estou denegrindo igrejas, não, por favor. Por favor. Se você se perder, tem uma coisa que você não vai poder chegar lá na eternidade e falar. O Roche, Marco, não me falou isso. Mas lá na eternidade você vai falar assim, ó, você vai ouvir. Você teve a chance de ouvir. Se você não ouviu lá, você ouviu aqui. Você teve a chance de ouvir. A palavra está aí. Obedece quem quer. Para nós terminarmos, vamos terminar assim, ó. Não entre em qualquer cidade de Israel, em vez disso vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Já em Romanos 11:17 diz, entretanto, o tropeço é usado agora uma outra linguagem. Se alguns ramos foram quebrados, ramos de que árvore? Oliveira. O homem, nós somos comparados perante Deus como árvores. Árvores. Satã é comparado como árvore. O Senhor fala assim de Satã, ó. Tu, a árvore estrondosa, os pássaros faziam ninhos nos seus galhos. Os ciprestes estavam à sua volta. A árvore frondosa? Ciprestes à sua volta? A árvore frondosa? O querubim, o chefe, Satã. Quem eram os ciprestes, que são árvorezinhas menores? Os anjos. Os ciprestes estavam à sua volta. Quando a árvore grande caiu, o que acontece quando uma árvore gigante numa floresta cai? E esmaga as pequenas. Então, quando a árvore grande caiu, esmagou os ciprestes. Foi Satã junto com os anjos que estavam à sua volta, esmagados. Olha, então Deus compara anjos e homens como árvores. O tempo todo ele está falando de árvore. Aquela figueira que estava à beira do caminho, a árvore. Não é uma figueira à beira do caminho? Está falando de árvore. Ele fala de cedros do Líbano. Por que o cedro do Líbano? É uma árvore nobre. O cedro do Líbano, caríssimo. Ele fala da acácia. Por quê? O Mishkan, tradução da palavra Mishkan, o templo no deserto. Quando Moisés fez o primeiro templo no deserto, o Eterno falou assim para ele, use madeira de acácia. Gente, a árvore de acácia é um galho torcido no outro, assim, ó, e ela cresce assim, torcida. Tenta tirar uma ripa de uma árvore de acácia. Você tem muita dificuldade para tirar um ripãozinho assim de uma árvore, porque ela é toda de nós assim, torcida. Aí a madeira não ia zerar com a outra madeira. Então o Senhor falou assim, faça macho e fêmea. Já viu que esse forrinho de lambril? Vocês já viram? Já viu que esse forrinho que encaixa uma peça na outra? Piso também de madeira que encaixa no outro. O Senhor falou assim, faça macho. Quem inventou aquilo ali foi Deus. Esse negócio aí, esses pisos de lambril, de teto. Por quê? Quando foi fazer o Mishkan, o templo no deserto, mandou pegar a tábua de acácia e colocar uma dentro da outra. Para a torção ser menor. Por que ele usou a árvore de acácia? Madeira cheia de nó. Ele está dizendo assim, a árvore de acácia, essa árvore cheia de nós, são vocês. Vocês nascem tortos, cheios de nós. Não dá madeira boa. Mas quando faz o encaixe, eu me encaixo aqui na Rebetson, que encaixa aqui no Paulo, que encaixa ali no Fernando, e um vai encaixando no outro e dando resistência para o Mishkan. O templo só pode ser erguido se uma tábua estiver conectada à outra. Uma tábua conectada à outra. Nossa! Que dia que você ouviu isso na sua vida? Mas tem um problema, se você pega a tábua de acácia e fica ela na areia do deserto, ela apodrece rapidamente. Então o Senhor falou assim, ei, revista os paus com 1 metro de prata.
Porque quando você fincar o pau no chão, revestido de banho de prata, ele não apodrece nunca. A prata é o Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo. Então quando você reveste a madeira até 1 metro, pode fincar no chão, dura eternamente. Puxa vida! A arca foi da mesma forma, a mesma madeira? Aí ele fala assim, pegue petróleo, pegue piche, betume e vede a arca. Porque mesmo a madeira junta, se ela der uma pequena dilatação, pode entrar água. Mesmo os 2 irmãos andando junto, 3 irmãos, 4 irmãos, 5 irmãos na igreja andando junto, pode uma frestinha romper e vazar algum problema, algum pecado. Vede. Perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito, é tudo codificado, é tudo cabalístico, é tudo criptografado. É tudo interligado, não tem nada que passa. É como se fosse a nossa grade do DNA. É tudo interligado, tudo interligado. É um espiral infinito. A Bíblia é um espiral infinito. Tudo interligado. Então olha lá que coisa linda. Se alguns ramos foram quebrados, de que árvore? Da oliveira. Quem é oliveira? Tem mais uma oliveira. Israel. Muito bem. Israel é oliveira, Yeshua é oliveira. Então olha só o que ele está falando. Eu quebrei alguns ramos originais. E você, que não era oliveira, foi enxertado neles. Olha lá. Foi enxertado neles. E se tornou coparticipante da raiz da oliveira. Então veja só. A Arepsin, por exemplo, só dava pepino. Agora melhorou, está dando azeitona. Entendeu? Você não pode ficar dando pepino, abacaxi, essas coisas ácidas aí. O que a palavra está falando ali? Não, incrível, né? Os que mais dá trabalho. Paulo e Arepsin, tudo de verde, olha lá. Tá vendo? Isso aí tem alguma coisa cabalística nesse negócio. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, olha lá. Se tornou coparticipante da raiz. Então você não produzia azeitona. Produzia qualquer outro tipo de fruto. Quando você foi enxertado na oliveira, você passou a ser o quê? Coparticipante da rica raiz da oliveira. Ei, você era oliveira? Não? Dava todo tipo de fruto, menos azeitona. Olha a oliveira aqui, gente, ó. É profético. Esse símbolo é profético. Olha a oliveira. O galho, o tronco, as raízes e a azeitona. Você foi enxertado aqui. Porque se você não der azeitona quando é esmagada, eu esmago a azeitona. Ela dá azeite. Se eu despejar o azeite aqui, eu posso acender que vira fogo. Se eu espremer um pepino, não dá nada. Um abacaxi, não dá nada. Mas se eu espremer uma azeitona, dá azeite. Então o Senhor está dizendo, se você não produzir fogo, você jamais foi uma azeitona. Puxa, é perfeito demais. Então você não pode ser uma árvorezinha aí de quintal. Você tem que ser uma oliveira. E você não era oliveira, mas você foi enxertado aqui contra a natureza. Ela é imortal. Não é infrutífera. Ela dá fruto o tempo todo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Yeshua foi orar lá no jardim do Getsemane, chegou lá e ele encontrou oliveiras. Aquelas oliveiras já deveriam estar lá, talvez por 800 anos, 1000 anos. Tá? Ele passou lá e orou lá no jardim. Certo? Vai fazer um turismo lá em Israel e vai no jardim do Getsemane. Elas estão lá no mesmo lugar, as mesmas oliveiras dando azeitona. Mas fazem 2000 anos que ele orou lá. E elas já tinham 800 a 1000 anos. Então elas têm 3000 anos. Oliveira é a única árvore que não morre.
Deus usando aqui a cabala, Deus usando o código. Se você passar a ser uma oliveira, você é imortal. Qualquer outra árvore morre. A única árvore imortal é a oliveira. Então agora a conversa mudou. Ele parou de conversar com os judeus e começou a conversar com os gentios, com o goi. Olha lá, entretanto, se alguns ramos foram quebrados, judeus, e você uma oliveira infrutífera, você estava fora do esquema, você não estava produzindo nada, mas foi enxertado entre eles e se tornou coparticipante da rica raiz. Então não se glorie como se fosse melhor que os ramos. Oi, baixa a bola. Não bate no peito, não. Não acha que você é tupetudo, não. Agora é a minha vez, agora eu que estou na parada, agora eu que sou Israel de Deus. Oi, não se glorie. Você não é melhor do que os ramos originais. Está bem claro ali? Está bem claro? Está bem? Então vamos terminar. Nesse caso eu digo, será que eles tropeçaram dando ali um resultado de uma queda permanente? De maneira nenhuma. Ao contrário, por meio desse tropeço, que a libertação aos gentios chegou. Só porque recusou o Mashiach. Só porque Cristo andava lá. Só porque Yeshua andava em Jerusalém. Eles olhavam e falavam assim, ele expulsa pela boca de Belzebu. Eles blasfemavam. Blasfemavam. Se tu és do Mashiach, faz isso. Se tu és realmente o Cristo, faz aquilo. Zombavam do Messias. Essa zombaria que eles fizeram naquela época custou-lhes 2000 anos de castigo. Eles estão pagando até hoje. É por isso que você, eu estamos aqui hoje. Mas o tempo deles vai findar do castigo. E eles já estão voltando. Ó, acorda. 3 milhões de judeus já reconheceram o Mashiach. 3 milhões. A hora que eles reconhecerem na plenitude, o tempo do gentil, passou a régua. Acabou a chance. Acabou o período. A arca fecha a porta. Já era. Está lá. Agora, a libertação chegou para nós para provocar-lhes ciúmes. Como que você provoca ciúme num judeu? Sabe como que você provoca ciúme num judeu? Nós estamos numa live. Muitos judeus assistem. Muitos judeus me mandam mensagem. Rabinos me mandam mensagens. Eles olham e falam, quê? Vocês estão usando kippah? Vocês estão usando talit? Vocês têm um Aron HaKodesh? Vocês têm uma Torá, um pergaminho aqui dentro, escrito em peles de cabra? Vocês têm tudo isso? Vocês têm uma sinagoga? Não é possível que vocês chegaram nesse patamar. Ciúmes. Se você não causar ciúmes, se você for meramente aí um cidadão que fala que é crente e anda de meia vida e meia boca, que ciúmes que você vai causar neles? Eles guardam todas as festas bíblicas, você não guarda nenhuma. Como é que você vai causar ciúme em alguém que você é meia boca, você não... Eles guardam os mandamentos, você não guarda quase nenhum. Como que você vai causar ciúme? Como? Como que você causa ciúme neles? Olha que versículo difícil de ser interpretado. A sua libertação chegou para você provocar ciúmes. Se você não provocar ciúmes em Israel, você está fora da brincadeira. Está fora da jogada. Está fora. Vamos terminar porque o horário acabou? Amém. Que o eterno, santo, Hakadosh Baruch Hu, aquele que vive e reina para todos sempre, faça com que vocês compreendam e tenham discernimento daquilo que vocês ouviram. Eu creio que foi muito bem explicado, mas que o Senhor, durante a semana, vos dê graça, sabedoria, discernimento para entender que vocês têm uma semana de vitória, uma semana de paz. Porque está escrito, aquele que tira um tempo da tua vida para ouvir a palavra, será abençoado. Sejam abençoados em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. יברך אדוני וישמרך, יאהב אדוני פניו אליך ויונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך
Shalom.